Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PMI Talk, o podcast de gerenciamento de projetos do PMI Capítulo Espírito Santo. E aqui a gente mergulha nesse universo de gestão de projetos e eu, jornalista e host, também gerente de projeto desta iniciativa, estou aqui conduzindo mais este episódio e quando eu apareço é junto com entrevistados de ponta do nosso capítulo e hoje eu estou muito bem acompanhado com ela, minha amiga Sandrelli Lopes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Léo. Agradeço, o convite aí em nome da Diretoria de Impacto Social do PMI. É isso aí, ela é a nossa diretora de Impacto Social, como ela muito bem colocou, e hoje a gente vai ficar por dentro desse universo, André, porque, assim, eu sou jornalista, por formação, a gente estava conversando aqui, e a pauta social é muito cara pra gente, né? E a sua história de vida profissional é pautada na sustentabilidade, né? E eu acho que você consegue trazer a sua experiência de mercado para dentro do PMI, né? Juntando isso daí, não é isso, André? Isso, assim, eu tive a oportunidade de atuar na área ambiental de todos os setores, né? Do primeiro setor, também de órgão governamental, de empresa, de grandes empresas aqui do estado e também do terceiro setor, né? Então, assim, eu consigo ter essa visão, né? Dessa temática ambiental e social aí, né? E trazer um pouco dessa experiência aí para os nossos projetos. Show demais. Sandrelli, antes da gente dar continuidade aqui, eu preciso te convidar para você nos seguir nas redes sociais do PMI, porque se você quiser fazer parte dessa diretoria, bem como se você quiser fazer parte do PMI, é através das nossas redes sociais, você vai ter o contato lá. Claro, você ficar por dentro dessas e outras iniciativas também. Sandrelli, sua formação, que eu quase caí para trás que eu descobri que você tem a formação que você tem, mas não me surpreende ao mesmo tempo. Fala para mim um pouco da sua experiência profissional. Então, como tudo é projeto, né? Eu sempre trabalhei com projetos, programas e projetos, né? E na área ambiental, né, com formação em biologia, mestrado na área de biologia. E quando foi na pandemia, eu me interessei em fazer gestão de projetos. E aí eu fui fazer, né, um MBA em gestão de projetos, me apaixonei, né, pela área, principalmente porque eu tinha prática e não tinha teoria. Né? E a partir dali também acabei me certificando, né, na certificação PMP. E como depois eu atuei na área de impacto social, eu também busquei uma certificação, né, em impacto social. E aí, hoje, né, eu sou uma voluntária do PMI, apaixonada, né, pelo trabalho do PMI e contribuindo aí, né, dentro dessa temática de impacto social. Quando você conciliou a gestão de projeto, como que foi essa experiência? Gestão de projetos com a parte de sustentabilidade, eu comecei a entender, né, o PMBOK, né, a ver dentro do PMBOK os princípios que se encaixariam na área ambiental. Né? A gente pode ver, por exemplo, que a questão social e ambiental, ela é muito pautada na gestão de riscos dentro de um projeto, na questão de stakeholders, né, que é o mapeamento das partes interessadas, e muitas vezes vai além disso, né? Então, até com a revisão do PMBOK, eu fiquei bem feliz porque ela colocou isso como um princípio, né? Que a entrega de um projeto, ela não tem que ser só na questão de custo, qualidade, cronograma, mas tem que ir além disso, né? E o além disso é algo que entrega também você não gerar um impacto social e ambiental num projeto que você está entregando. Entendi. Né? E hoje, no PMI, como é que funciona a sua diretoria? Pensando nesses aspectos que você colocou. Então, a diretoria, ela tem como foco trazer essa questão, né, do impacto ambiental e social dentro dos projetos. São coisas diferentes, assim, o social. São coisas diferentes, isso. Tem projetos que têm o foco mais social, tem projetos que têm o foco de sustentabilidade, né, ou projetos que também levam mais a temática ambiental. Então, alguns que eu posso citar, né? Um projeto que vem desde 2000, que é o Diálogo Sustentável. Okay. Né? Um projeto que começou ali, né? Logo quando eu comecei também no PMI, na diretoria, nessa época da pandemia, onde a gente só podia fazer atividades online, né? Então, esse projeto, ele trouxe o webinar, que são encontros, onde a gente aborda cases práticos de empresas, de órgãos governamentais, do terceiro setor, né? Sobre essa temática.
Interessante. E eu queria entender assim, vamos deixar claro, o social e o ambiental, qual que é a diferença, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, né, quem está acompanhando. Sim, o ambiental, né? A gente está falando aí de impacto, por exemplo, de geração de resíduos, né? Da questão do consumo de água, da questão, por exemplo, de energia, né? De uso de energia, de emissão de carbono, né? De mudanças climáticas. Ok. Então, essas são as temáticas, assim, chaves, né? Dentro da área ambiental. E a social, a gente está falando, né? De pessoas em vulnerabilidade, né? Temas, por exemplo, como fomentar a capacitação de mulheres, né? De diferença Sim. social. É uma série de outras vertentes aí que são abordadas dentro da área social. Um projeto muito forte que trabalha isso dentro do PMI é a Live Solidária, né? Que em 2024 ela teve assim, uma repercussão muito positiva. E eu queria que a gente resgatasse esse projeto para a gente entender mais ou menos a dinâmica dele. O projeto Live Solidária, ele foi um projeto que a gente quis abordar o ESG, né? Ok. Então a gente trouxe um palestrante, né, que é o Felipe Borges, que é até presidente do PMI, que também é da área ambiental e é uma referência nessa área. Gente finíssima, Felipe é gente finíssima. E aí Felipe falou, né, deu uma palestra sobre ESG, né, e sustentabilidade em projetos, e a gente então, né, pegou todo esse recurso e reverteu, né, num apoio a uma instituição, né, que foi Cariacica Down. E o interessante foi como essa instituição foi escolhida, né? Porque a gente fez, na verdade, envolveu uma parceria com a Pocante, que é uma ONG daqui do estado, bastante relevante, que ela trabalha com a capacitação de diversas outras ONGs, e eles se inscreveram, né, nessa possibilidade de receber esse recurso, esse prêmio, né, da capacitação, que era o recurso, e a gente, então, abriu para uma votação. A gente teve quase 800 votos, né, e quem ganhou foi essa instituição que a gente acabou doando, né, os brinquedos, né, que foram uma série de brinquedos no Natal para as crianças da instituição. Legal. E eu sei também que esse ano existe também... esse ano vocês estão com essa proposta de ser um projeto mais contínuo ao longo do ano, em parceria com outras diretorias também, né? Isso, exatamente. Então, a gente está buscando, né, não ter mais ações pontuais, mas ações que tenham continuidade, né? Então, para que a gente possa realmente ter um impacto positivo mais duradouro nas instituições sociais. Então, esse ano a gente está com programas que é a capacitação, né, em gestão de projetos para o terceiro setor. Ela vai acontecer em agosto, né? Vão ser 7 encontros, onde cada encontro vai trabalhar uma temática em gestão de projetos, né? E essas instituições, elas vão, no final, apresentar um projeto. O produto vai ser um projeto ou uma dor que a instituição ela tem, e ela vai poder desenvolver uma solução a partir, inclusive, do apoio de mentores que a gente vai ter nesse projeto. E esse projeto, ele é uma parceria do PMI Espírito Santo com o PMI do Paraná. Olha que legal. Onde a gente... Intercâmbio aí, né? Exatamente. A gente fez um benchmark com eles. Eles precisavam de um apoio que a gente tem. A gente precisava da ferramenta, da metodologia que eles têm. Então, a gente conseguiu integrar bem. Estamos num time juntos, né? Trabalhando esse projeto, que é bem bacana, chama CASOL, Capacitação Solidária, que é um projeto já premiado pelo PMI Global. E isso é ótimo, porque a gente está trazendo aqui para o Espírito Santo a oportunidade das instituições, das OSCs, né, poderem participar dessa capacitação. E quando a gente olha para o mercado capixaba, como é que tá a relação, né, das empresas, do setor público com a questão ambiental, assim? É uma preocupação, é uma pauta? Como que você enxerga isso? Como a gente estava conversando aqui, eu sou sempre muito otimista, né, em relação a essa temática. Eu sei que é difícil, né? Na realidade, as coisas, elas estão avançando, né? A pauta ambiental, ela ainda é
vista de uma forma, né, assim, como atraso, né, atrapalhar, limitante, né, isso, limitar. Mas, na verdade, o que a gente vem percebendo com o ESG, que veio agora para as empresas e para o governo também, é que se tem benefício, quer dizer, hoje as empresas que estão mais maduras, elas são avaliadas pelas instituições financeiras como empresas que podem estar buscando, por exemplo, um financiamento, né, um recurso com um subsídio, né, financeiro, e isso é um benefício para essas empresas. Então, isso já começa a mudar, porque as instituições financeiras, elas começam a perceber que a instituição, a empresa, que ela está mais madura do ponto de vista de gestão, de governança, meio ambiente social, ela tem menos risco, né? Risco à sua reputação, risco ao seu negócio, e isso é fundamental hoje em dia. Então, eu acho até por uma questão financeira, né, existe aí esse interesse também, né, e esse benefício de estar investindo nessa área. Mas eu acho que tem que ir mais além da questão financeira, né? Realmente tem que ter um propósito aí, tem que enxergar, né, esse retorno, né? Porque eu estava ouvindo até o podcast do Felipe, que a gente citou aqui, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, a empresa, né, a instituição, ela não pode ser a melhor do mundo, ela precisa ser melhor para o mundo, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que deve, né, perpassar por esse olhar aí. Eu gosto muito desse seu otimismo, né? Porque parece que às vezes a gente olhando, né, as cenas até dessa semana a gente conversou sobre isso, né? Como que parece que no Brasil é uma pauta que parece que eram conquistas que nós já tínhamos, parece que a gente está retrocedendo, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que muitos, principalmente empresas muito grandes, né, aqui no Brasil, para ela fazer negócio com empresas no exterior, elas precisam, né, porque o exterior, as empresas do exterior, né, elas cobram do Brasil que eles tenham esse compromisso ambiental, né, então acaba sendo de fato uma necessidade dessa adequação. É exatamente isso, Léo, assim, inclusive o diálogo sustentável, a gente está tratando muito de agronegócios e ESG, né, o agronegócio é um exemplo de uma linha dessa, né? A gente viu aí, quer dizer, se você tem uma gripe aviária, acabou. Você não pode mais exportar o seu negócio, né? Seu produto. Então, isso tem a ver com o meio ambiente, totalmente. Então, o agronegócios, né, é uma coisa que movimenta o mundo inteiro. Isso está ligado direto com o meio ambiente, né? Se a gente tiver um impacto no inseto que poliniza uma determinada planta, acabou a produção, né? Então, assim, o meio ambiente é um equilíbrio, né? A questão, né, de projetos bem feitos, ele pode potencializar o impacto positivo, tanto ambiental quanto social, né? E a gente tem que ir por essa linha, porque não tem por onde ser diferente. E são empreendimentos que normalmente com as crises climáticas são muito afetados, né? Então, ainda temos esse componente, né? Exatamente, a gente está vendo aí, né, as enchentes que tiveram no sul, né, uma série de impactos que a sociedade, né, tá sentindo, né? Então eu acho que a própria sociedade, né, ela percebendo, ela vai ser, né, um agente aí para poder buscar, né, e defender essa temática também. Eu acho que isso aí é uma grande mudança. Nossa, interessante. Então quer dizer que hoje a sua diretoria do PMI é responsável por trazer essas reflexões para dentro do capítulo, é isso? É, exatamente. E aí a gente está num projeto também muito bacana, que é trazer uma política de sustentabilidade dentro do próprio PMI Espírito Santo. Com os voluntários. Isso, dentro das nossas diretorias, dentro, né, dos nossos voluntários. Isso é feito através do newsletters, que fala um pouquinho disso a cada... É verdade. Né? A gente tem uma newsletter, gente, aqui, mensal, e parte desse conteúdo é produzido, inclusive, pela Sandrelli, e a Sandrelli escreve lá mensalmente assuntos sobre isso. Isso aí. E assim, a gente o ano passado fez uma campanha de sustentabilidade, a gente fez um diagnóstico, mapeou alguns voluntários que tinham uma prática já, sabe, avançada com relação a essa temática. Aí a gente colocou eles, né, nas redes sociais como uma forma de inspirar as pessoas, né, e mostrar que os voluntários do PMI, eles estão trabalhando também nesse sentido. Então, eu acho que assim, muitas vezes você mostrar, né, isso
consegue também fazer com que outras pessoas, né, vão e se inspirem por esse caminho também. E vocês estão em quantos na sua diretoria hoje? Comigo, hoje a gente tem 9 pessoas, Eles né, são na de áreas diretoria. distintas, assim. São sim. A gente tem advogado, a gente tem engenheiro, né? A gente tem administrador, biólogo. E normalmente são pessoas que se conectam justamente pela pauta sustentável, assim? Porque eu acredito que sim, porque são pessoas assim que têm uma vontade grande de trabalhar em algum projeto que faça diferença na área ambiental e social. Que legal. Eu realmente, assim, a gente está tendo uma imersão agora, é muito bom conhecer mais intimamente, assim, a sua diretoria, porque eu realmente, assim, de todas que passaram aqui, assim, que a gente tem um olhar muito, às vezes, empresarial e tudo mais, e tecnicista, mas a gente não pode perder o lado humano, né? Eu acho que é isso que nos diferencia dos outros animais, né? Essa capacidade da gente ter empatia, sensibilidade, eu acho que a tua diretoria carrega isso, assim. Eu sinto isso, né? Que carrega essa humanidade. Eu acredito que sim, né? Eu acho que até pela temática que você falou, né? É muito cara, é muito importante, né? Ela talvez possa até ser vista assim, né? Em segundo plano, mas eu tenho, assim, realmente a convicção que não é, né? Que é alguma coisa que é fundamental, tá? Inserida em todas as áreas. E aí, quando eu falo isso, eu falei da política lá, eu vou falar acho que do primeiro evento que implementou isso, que foi o Talk agora, né, de dados e inteligência em projetos. Então, foi feito, na verdade, né, 20% do recurso arrecadado das inscrições foi destinado para uma instituição aí do terceiro setor, que são Cestas do Bem, né? Eu e a Diana, que foi a gerente, e a Sheila, a gente vai estar, que é a presidente do PMI, que é uma pessoa também que carrega essa bandeira, né? E a Sheila está sempre incentivando isso. É verdade. Isso é muito bacana. E a gente vai estar no sábado agora, lá no evento das Cestas do Bem, fazendo a entrega, né? Dessas cestas aí que foram arrecadadas. Aí, a gente já firma o compromisso aqui, me manda as informações depois pra gente escrever uma reportagem pro site, né? Pega um áudio, vocês podem me mandar um áudio, a gente escreve um texto, coloca as fotos, eu acho que é muito legal divulgar. Sim, até porque as pessoas que tanto participaram do Talk como de Diálogo Sustentável, que esse recurso foram dos 2 eventos, né, para a gente dar um retorno, né, a transparência isso. de que, né, a gente fez uma essa entrega, uma prestação de contas disso aí. Por favor, eu faço questão. E a ideia é que todos os projetos do PMI, de alguma forma, contribuam, sabe? Ou mesmo, por exemplo, disponibilizando o ingresso, né, para capacitação dessas instituições. Então, assim, podem ser várias formas aí, né, de apoio. E foi uma coisa que a gente conversou logo no início do ano, nos nossos treinamentos, né? Foi uma ideia que surgiu ali, eu sei que talvez vocês já estavam amadurecendo isso daí, mas foi uma necessidade que surgiu. Nossa, olha, eu acho que os eventos poderiam ter uma porcentagem, né? E assim, as diretorias, elas são muito, assim, empáticas a isso, né? Então, a diretoria de educação, né? O Talk é um exemplo. A diretoria de eventos, né? Que comprou isso aí. Então, assim, eu agradeço bastante, sabe? A todas as diretorias e as presidências por esse olhar, por esse carinho. É porque não dá pra fazer nada sozinho. Não tem de jeito como, nenhum. Né? E acho que nem é essa a ideia, né? A ideia é realmente a gente conseguir, né, compartilhar, né, esse propósito aí com todos. E você deu uma pincelada, mas eu queria voltar nesse assunto, que é sobre a nova edição do guia do PMBOK, né? Que ela traz algumas diretrizes justamente sobre questões socioambientais. E aí eu queria que você discorresse pra gente, né? O que surpreendeu, o que você gostou muito, que por ter realmente agora ter dado esse olhar, né, nessa nova edição. A gente falou um pouco no início, mas eu queria que a gente explorasse melhor esse assunto agora. Eu acho que, assim, interessante a questão que eu falei, né, do princípio da questão ambiental, né, da gente ter uma entrega de valor, que essa entrega de valor também englobe, né, você não gerar um impacto negativo social e ambiental, e também a questão da liderança. Então, assim, ser um líder também é olhar esse aspecto, né? Então, assim, não adianta eu ser um líder, né, e eu simplesmente ignoro, né, essa questão dentro do projeto. Também foi uma coisa que
a revisão do PMI trouxe interessante, né? Que a liderança é uma liderança servidora, né? Que é a liderança que mais está sendo, né, destacada aí, né, dentro das linhas de liderança, possa também, né, trabalhar esse aspecto dentro do projeto e incentivar a sua equipe e seus projetos nisso também. Vamos falar de ODS? E como que eles têm sido o norteador da diretoria de vocês, eu sei disso, né? E eu queria que você explicasse um pouco, né, o que são as ODS, para o pessoal aqui a gente ficar por dentro, mas também como elas têm servido para nortear o trabalho de vocês, a diretoria, que vocês têm desenvolvido ao longo do ano. Quando eu comecei a trabalhar com ODS, foi em 2000, né, que eram os Objetivos do Milênio. Eu acho que eram 8, né? 8 Objetivos do Milênio. Aí, isso foi passando, né? E depois, em 2000, agora, né? E 2015, né? Foi revisado os Objetivos do Milênio, depois os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para os Objetivos de Desenvolvimento 2020, né? Okay. Que são as ODS, que aí saiu de 8 para 17. Isso que eu ia falar, é que eu lembro aqui no meu cálculo não tem 8 não, nem aqui nem na China. Então de 2000 a 2015 aumentou aí, né, para 17 objetivos, que englobam desde educação de qualidade, né, a questão do consumo responsável, a questão da igualdade, né, justiça social, uma série de importantes indicadores, né, que a gente sim, né, tenta desenvolver os projetos, né, trabalhando com esses objetivos, né, apesar de a gente saber, né, que houve um levantamento, né, que esses objetivos, né, tem metas definidas até 2030, né, para serem atingidas, e a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, isso provavelmente não vai conseguir ser atingido em 2030, né, vale o esforço, acho que de todas as empresas, né, do poder público, da gente, em buscar cada vez mais trabalhar com isso de uma forma séria, né, porque assim, não é uma ação pontual que você está desenvolvendo um objetivo de desenvolvimento sustentável, né, então assim, realmente é entender com profundidade o que significa cada um, quais são suas metas, seus objetivos, né? E buscar trabalhar, né, nessa linha aí. Muito bom mesmo. Você tá há quanto tempo na frente da diretoria? Porque eu acho que você já estava quando eu entrei. Já. Eu tô na terceira, né? No terceiro ciclo, né? Foi na primeira diretoria, foi o Arthur, depois o Rafael e agora a Sheila. Né? Então, eu tô já há 5 anos à frente da diretoria. Eu acho que você já é figurinha ali carimbada já da diretoria. Eu acho que eu fiquei. Não, mas eu acho bacana. E você consegue já olhar para trás assim e já ver alguns legados que a tua diretoria tem deixado, né? Que você conduz? Sim, eu tenho assim voluntários excelentes, né? Vou citar aqui os nomes, posso? Por favor. Maria Letícia, Carolina, Diego, Adailson, Carlos, André, né? Então, assim, tem muita gente boa, né? Trabalhando aí para esses projetos. Maria Elisa também. Muita gente boa trabalhando nesse projeto, pessoas competentes, né? E eu acho que esse é o maior legado, é poder contribuir, sabe, para a formação dessas pessoas, essas pessoas também estarem contribuindo com o PMI. Eu acho que o PMI tem uma metodologia muito bacana, né, interna de desenvolver projetos, as pessoas podem estar e são capacitadas, né, para trabalhar com isso e para também, né, fazer as suas entregas de valor dentro do PMI e para essa área social e ambiental. Acho que isso é um grande ganho, assim. Um ganho, né? Tá vendo? Então, se você tá se identificando, você tá gostando do bate-papo, então caminho, meu amigo, é PMI, entendeu? Você nos acompanha nas redes sociais, Sandrelli tá lá, engajadíssima. Você pode localizar a gente por meio YouTube, Instagram, Spotify, LinkedIn, a gente tá ali, todas as plataformas para te receber e te atender. Vocês estão recebendo, se tiver voluntário para vocês filiados, vocês estão querendo, né? Sim, esse ano entraram 4 novos voluntários, né? Então, assim, e a gente tá com as portas abertas, sim, para receber mais voluntários. Inclusive, desse projeto de capacitação, e tem um outro projeto que a gente também já está aprovado, de mentoria para o terceiro setor, né? Que é para realmente trabalhar, né? Desenvolvendo aí
uma instituição, tanto em liderança, quanto em captação de recurso para projeto, quanto em gestão de projetos mesmo, a gente vai precisar de mais voluntários, né? Para serem mentores. Principalmente tem muito PMP no PMI. A gente tem aí quase 80 PMPs na nossa equipe, né? Nossos filiados. Então, essas pessoas, elas podem e devem estar transmitindo esse conhecimento, sabe? Para essas instituições. E a gente vai ter um momento aí de inscrição, onde a gente vai dar oportunidade para essas pessoas poderem atuar, né? De alguma forma dentro desses projetos. Então, eu ia até te perguntar para 2025, né? O que tem se desenvolvido, o que nós temos previsto, né? Pro annual plan, né? O planejamento anual. Isso, no Annual Plan são esses projetos, né, que eu falei, a capacitação do terceiro setor, o programa de mentoria, o diálogo sustentável. A gente tem esse trabalho da política, né, de sustentabilidade dentro do PMI. E tem um projeto que a gente ainda está desenvolvendo, com parceria, inclusive, né, não posso nem falar parceria ainda, porque ainda está em discussão. Tá costurando ainda. Mas a ideia é exatamente trabalhar esse assunto de ESG, né? E fazer um evento presencial, sabe? Trazendo aí cases sobre isso, mais para o final do ano. E a gente vai ter umas parcerias muito legais nesse projeto aí. Você acha que contribui para a profissionalização, né? Essas iniciativas agrega valor para além do PMI também? Sandra? Eu acredito que sim, porque nem todas as pessoas que participam são do PMI, né? Então tem muita gente... Tem muita troca, né? E tem muita gente também de fora do PMI. A gente sempre faz a avaliação dos eventos. Então as pessoas, elas sugerem, né? E geralmente os eventos são bem avaliados. As pessoas acham que o conteúdo contribui, né? Que inclusive deveria ser disseminado para outros públicos. Então acho que isso é bem importante, assim. Sandrelli, hoje, se a pessoa quisesse iniciar um projeto, né, de impacto social, né, o que você orientaria assim, para a pessoa? O que você indicaria? Qual que é o caminho? Dentro do PMI? Dentro do PMI, fora, porque eu não sei se as objeções são a mesma ou se... Porque PMI é peculiar, né, mas eu imagino que você costuma lidar com objeções nesse caminho. O que você orienta, né? Ter tato, ter paciência, começar com planejamento, começar pelo... Qual que é o caminho? Eu acho que pode não só para o PMI, né? Eu acho que de maneira geral. Entendi. Assim, eu entendo que todo projeto ele tem que ter uma dor, um motivo, né? Ou seja, alguma coisa que ele quer resolver, né? Então, se eu estou na minha comunidade, né? Ou vejo numa comunidade que existe, por exemplo, né, um problema social lá, né, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um diagnóstico, né? Esse diagnóstico pode ser conversar com as pessoas, pode ser uma pesquisa. Eu acho que parte por aí. Eu preciso ter uma visão, um raio-x disso, para eu poder fazer meu planejamento, né? E aí ele segue meio que o mesmo caminho de gestão de projetos, mas a parte social, ela muda um pouco. Porque o projeto, ele nunca vai poder mudar o cronograma. Já a questão social, ela muda o tempo todo, um projeto social. Nossa, interessante. Por que, Sandra? Porque, às vezes, você vê uma rota que você tem que alterar para ter um ganho melhor naquele projeto. Você não tem uma obrigação de atender somente um cronograma. O projeto social, você quer gerar um impacto ali. Outra coisa muito importante é o monitoramento daquele projeto, que ele tem que ser, né, feito ao longo do projeto inteiro, mas o projeto social você precisa monitorar pós. O projeto, geralmente, né, um projeto físico de construção civil e tal, ele não precisa, depois de encerrado o projeto, você continuar o monitoramento. Já um projeto social é importante você ter esses indicadores, né, e ver realmente, porque talvez o seu resultado, talvez não, o resultado do projeto social, ele só vai vir depois de um tempo. E o pós-monitoramento, ele é importante para você realmente ver se você alcançou os seus resultados. Então, esses são um dos pontos, assim, diferentes, né, que na verdade são um pouquinho diferentes, né, de um projeto, né,
por exemplo, social, né, de um outro tipo de projeto de engenharia, por exemplo. E você acha que existe espaço para a comunidade de gestores de projetos se engajar mais com relação a essa temática? Tem espaço ainda? Total, eu acho que total, porque existe o projeto social, mas também existe o projeto, né, de engenharia ou de arquitetura ou, né, de TI, de tecnologia, mas que dentro dele tem aí os seus aspectos ambientais e sociais que eu posso trabalhar, né, para gerar esse impacto social positivo também. Tem as duas coisas, né? Então, eu posso trabalhar com um projeto social propriamente dito, mas eu posso trabalhar a questão social dentro do meu projeto, seja ele qual temática for. É verdade. Eu tô pensando aqui, Sandrelli, que eu ainda tô chocado que você é bióloga. Como menina, você é bióloga, eu não sabia disso, olha só. É porque eu tô tão acostumado enquanto engenheiro aqui. Aí a gente que é de áreas diferentes, né? A gente até fica surpreso, né? Quando a gente encontra, mas que legal. Sandrelli, a gente vai caminhar pro final agora. Eu tô muito feliz, assim, esse tema, eu acho que me tocou. Eu acho que me tocou porque... Enfim, eu sou muito sensível nesse negócio, assim, essa questão social, ambiental. Eu não sou muito referência nisso, uma pessoa que ultimamente não tem estado tão engajado. Já participei muito de projetos sociais. Eu já fiz muito projeto, principalmente quando eu ia fazer... Tinha um projeto que eu participava, não vou falar o nome aqui, né? Mas era um projeto que a gente fazia distribuição de livros gratuitamente, né? E aí, eu gostava de fazer, Sandrelli, eu gostava de fazer um desenvolvimento de impacto junto à comunidade externa através da imprensa. E aí, eu gostava sempre de acrescentar, além dos livros, eu gostava sempre de acrescentar, por exemplo, alimento. E aí, por exemplo, a gente entregava o livro, entregava... fruta, verdura, legumes ali junto, porque na minha cabeça eu pensava assim, bom, a pessoa vai ler, mas se a pessoa tiver com fome, ela não vai assimilar e a gente pode minimizar, pelo menos naquele momento, enquanto ela lê o livro e tal, essa situação, a gente não vai resolver, né, todo o problema. E uma outra coisa que eu gostava de fazer também era de fazer essa entrega de maneira diferenciada também. Então, um ano eu coloquei uma geladeira, assim, no meio de uma praça, assim, era. E aí os alimentos ficavam lá e a gente fazia essa distribuição. No ano seguinte, eu fiz food truck. Então, eu coloquei caminhões, não é caminhão, né? É food truck mesmo, né? Mas fazendo essa entrega e tal. Então, de tempos, assim, porque eu acredito muito, assim, sabe? Eu acho que a gente vive numa sociedade que não possibilita as mesmas oportunidades. E são iniciativas como a sua, projetos como o seu, sabe? Visões como a que você trouxe para cá, que dão um mínimo de suporte para que a gente possa dar oportunidades, possibilidades, para que as pessoas possam, né, se desenvolver, né? Eu acho que não é só dar assistência, mas dar possibilidades para que o indivíduo se desenvolva, né, Sandrelli? É fundamental isso, né? Você falou aí de um projeto que assim, você não só ofereceu o livro, né, que é o conhecimento e o alimento, que basicamente, né, é o conhecimento e o alimento, que é tudo, né, para o indivíduo, mas fez isso de uma forma engraçada, surpreendente. Lúdica, né? Eu, Simon, amo trabalhar com gente de comunicação. Trabalhei minha vida toda. Ó, tô sendo cortejado aqui, hein? Tô sendo cortejado. Léo Dalmanche, meu diretor, não falei nada, hein? Mas é porque o profissional da área ambiental, né, o profissional da área de comunicação, ele enxerga essas coisas da mesma forma, isso é claro, né? E aí era maneira também que eu enxergava, Sandrelli, de atingir a imprensa. Porque é muito difícil você conseguir um espaço. E eu sabia que aquele projeto era importante, era relevante, tinha potencial. Outra vez eu coloquei, eu fiz 3 anos seguidos. Um outro ano eu coloquei o povo vestido de garçom para distribuir o livro à orla da praia, assim. Que legal. Porque a gente queria alcançar, porque a gente sabe que a gente, né, sabe que esses projetos, poxa, a gente vê tanta coisa ruim,
sabe? E eu acredito que esses projetos eles precisam ter espaço nesses veículos como uma forma de promover, sensibilizar, engajar outras pessoas em prol do bem-estar das pessoas, né? É verdade. Dentro da minha formação de biologia, né, eu tenho a clareza, assim, por exemplo, de que a parte técnica de meio ambiente, de biologia, porque eu tenho, né, a parte científica, então eu, né, tenho minha linha de pesquisa, de trabalho e tudo, mas mesmo dentro da minha linha de pesquisa, eu sempre transformei isso numa educação ambiental. Legal. E num projeto que pudesse trabalhar o que eu pesquisei e o meu resultado e levar isso para a comunidade, seja numa cartilha, seja num jogo didático, seja numa palestra. Sim. Então, assim, isso é meu, assim, é da minha característica pegar uma informação, mas também gerar uma coisa que seja, né, um artigo, alguma coisa que tenha um rigor de informação, mas transformar essa informação para o público que interessa. É isso, eu já cobri tanto. Olha, em Eldorado, eles têm um trabalho, Eldorado na Serra, né? Um bairro da Serra, um bairro assim, até... mais popular, assim, né? Eles têm um grupo de idosos, cara, que eles se reúnem para fazer uma horta comunitária. Eu já fiz assessoria de imprensa para promover esse projeto. E eles têm uma horta solidária há anos. Que eles desenvolvem e tudo que é produzido lá pelos idosos, eles doam para a comunidade. Então, assim, você percebe, eu também já cobri horta solidária em Aracruz, que une, né, esses dois universos da sustentabilidade. Sim, eu estou dando exemplos hipotéticos, assim, alguns exemplos, porque é um universo. São muitas frentes que dá para trabalhar, né, Sandrelli? Mas para mostrar, assim, para trazer para as pessoas que as coisas estão acontecendo e acontecem até em lugares que a gente menos espera. E para a gente ver que às vezes basta a força de vontade, a pessoa querer, é possível fazer. É verdade, porque se a gente ficar acomodado, na verdade você não precisa fazer isso, né? Você não precisa estar aqui, você não precisa estar gerando o projeto dessa forma, mas eu acho que é essa vontade, esse propósito, né, de tentar fazer uma coisa melhor, de contribuir, né, para melhorar, nem que seja um pouquinho. E aí realmente cada um ali trabalhando nisso, as coisas melhoram. Eu falei que eu sou otimista, então é nesse sentido que cada um vai. fazendo a sua parte. Sandrelli, a gente conversou muito, Sandrelli. Eu acho que a gente tá falando... Muito bem, já deu 40 minutos aí? 37 minutos. Estamos no prazo, estamos no tempo. Vamos caminhar para o final. Bate-papo muito bom, é assim, o tempo voa. Mas, Sandrelli, eu quero que você deixe 2 recados. O primeiro, eu quero que você deixe para os líderes. Eu quero que você deixe para... tudo bem, tá tudo certo. Acontece, os bastidores. Eu preciso que você deixe 2 recados. O primeiro para a liderança, né? Porque uma vez que você disse que isso precisa vir do líder, essa iniciativa, né? O primeiro apelo é para eles. O segundo é para, de maneira geral, para o público, de como que eles podem fazer para participar da sua diretoria. Tá, joia. Lá, né? Eu tô olhando para você. Lá. Não, é lá. Bem, para a liderança, né, como eu falei aqui, né, é importante o líder, ele arrastar pelo exemplo, né? Então, eu acho que o líder, ele tem que ter aí essa visão, né, integrada da questão tanto, né, de custo econômica quanto ambiental quanto social integrada, que é o que fala a sustentabilidade, né, que é o que está trazendo aí essa temática ESG. Acho que isso não tem mais tempo para as pessoas agirem de forma diferente, assim. Acho que isso aí é fundamental. E para as pessoas, né, no geral, que vão estar escutando esse podcast e querem participar do PMI, né, das diretorias ou da minha diretoria, né, entrar em contato mesmo com as redes sociais, né, do PMI, provavelmente vai para a diretoria de filiação. E essa diretoria de filiação, ela tem lá, né, uma lista que ela vai colocar, né, a pessoa que tem interesse e vai comunicar aí para mim, para os outros diretores, e a gente vai estar entrando em contato, né, fazendo entrevista, né, para entender principalmente assim o propósito dessa pessoa, se ela realmente quer participar, né, e você é muito bem-vindo, né, para estar aí somando e atuando com a gente aqui no PMI e na diretoria de impacto social.
Sandrelli, eu acho que você quase me convenceu para ir para sua diretoria. Aí, Leonardo. Ó, Léo, tá vendo, Léo? 40 minutos de conversa, Sandré já tá me convencendo aqui a ir para a diretoria de impacto social. Como é que pode? Sandrelli, eu quero te agradecer muito, de verdade, por você topar esse espaço. Hoje foi um desafio conduzir o podcast. A garganta. Menina, eu fui pra Brasília e lá o clima é seco, né? Peguei um sol, aquele sol de Brasília, você imagina. E aí voltei com uma garganta que aí aqui no Espírito Santo tá chovendo. Tá chovendo. Então, olha que loucura. É verdade. Aí, minha garganta tá aquele negócio, né? A gente tá com ar-condicionado, porque a gente é privilegiado. Olha só, a primeira prática sustentável aqui, ó. Diminuir o uso desse ar-condicionado aí para economizar energia. Vamos trabalhar isso nos projetos. Agora. Adriana, nossa amiga que já tava... Sandrela já tá de olho nos projetos para ver assim, como é que a gente vai trabalhar isso. Ó, estamos comprometidos, estamos trazendo você aqui. Já é um compromisso aí com... Verdade. E aí, foi um desafio, assim, né? Minha garganta tá, assim, demais, mas, assim, não poderia deixar de a gente ter esse espaço, dedicar esse espaço. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu essa entrevista com você. E é o que eu reforço para os diretores, as portas estão abertas, assim, entendeu? Para a sua diretoria, a gente já faz um trabalho juntos pela newsletter, os conteúdos são riquíssimos, que a Sandrelli traz. E, Sandrelli, e para os projetos que você for desenvolver, né? Os seus gestores da sua diretoria, eles têm um espaço aberto, né, Adriano? Tá convidado? Porque Adriano, Adriano falou, tá falado. E a gente quer dizer que essa porta está sempre aberta para a gente auxiliar e potencializar a divulgação dos projetos de vocês. Tenho certeza que o Léo Dalmas também está comprometido com esse mesmo propósito. E a gente fala em nome da diretoria de comunicação. É isso, muito obrigado, gratidão. Obrigada, Léo, por me deixar tão à vontade. Tá? E assim, a gente vai vir para falar do projeto de capacitação no terceiro setor. Combinado. Capacitação no terceiro setor, anote aí, por favor, porque nós queremos e é o nosso compromisso. Então pode anotar que você vem com certeza. Sandrelli, que? Já manda GP, isso sim. Daí. Fechou, ó, tá vendo? Sandrelli aqui, ó. A gente tá nessa fase agora, Sandrelli, indo pros GPs agora. Mas, Sandrelli, é isso, obrigado mais uma vez. Obrigada, Sandrelli, a gente, como os diretores, a gente se encontra muito nos eventos, né, Sandrelli? Presencial é o momento que a gente consegue trocar ideia, então é muito bom quando a gente presencialmente consegue ter essa troca, né? Verdade. Espero que a gente se veja mais vezes. Também. Gente, e pra você, meu muito obrigado. Eu fico muito feliz em ter a sua companhia. Gente, o PMI Talk é isso mesmo, esse podcast vibrante, potente, cheio de conteúdo, podcast descontraído também, informal. Eu particularmente tenho essa informalidade comigo e eu fico muito feliz em poder carregar um pouco dessa essência aqui para esse podcast para falar de assuntos sérios, mas de maneira assim que seja palatável, descontraída, de uma maneira que chegue até você e para que você também possa fazer parte desse movimento com a gente. A gente costuma dizer que coisas boas sempre, né, Sandrelli? Sempre acontecem. Sempre acontecem com quem se envolve com o PMI, no PMI, e a gente te convida para isso. A gente agradece a sua companhia e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.